O Salmo 14 é um salmo atribuído ao rei Davi. Quando você abre a Bíblia no texto massorético, que é o texto hebraico, ele está escrito no início desse salmo assim: ao mestre de canto, ponto, de Davi. Então, essa esse título, ao mestre de canto, que existe na Bíblia hebraica sobre o Salmo 14, indica que este salmo era usado para a, o louvor, para a parte das canções que eram entoadas nas liturgias do povo hebreu. Quando nós lemos este Salmo 14, o tema geral dele é a corrupção humana e a esperança em Deus. Nós podemos dividir este salmo em três partes. Na primeira parte, Davi fala a respeito das pessoas que ele vê à sua volta. Então ele começa nos versículos 1 e 2 e 3, dizendo como é que ele via as pessoas à volta dele. Então ele diz assim: disseram os nécios. Nécios são pessoas tolas, pessoas que não têm juízo. Então Davi está dizendo aqui: disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Davi, neste versículo 1, está dizendo que ele vê pessoas tolas, pessoas que vivem andando no caminho errado, pessoas que não se importam se existe Deus ou se ele não existe. Eles até dizem: não existe Deus. Deus não está nem aí para o que eu faço ou para o que eu deixo de fazer. E Davi chama essas pessoas que seguem a sua vida da maneira como bem querem e da maneira como bem entendem, se preocuparem com as consequências dos seus atos como pessoas tolas, como nécios. Ele diz que essas pessoas até dizem não há Deus. Muitas vezes elas até não falam que não há Deus, mas elas dizem no seu coração que não há Deus. É interessante quando nós vemos Davi dizendo que os nécios dizem no seu coração que não há Deus, porque é preciso pensar que muitas pessoas, quando você pergunta para elas, você acredita em Deus? Elas dizem assim: eu acredito. E muitas dessas pessoas, inclusive, até frequentam a missa para agradar o pai, para agradar a mãe. Alguns vão a cultos para participarem de reuniões porque entendem que o convívio num ambiente religioso é algo bom. Mas se você perguntar a elas se elas realmente acreditam em Deus, elas vão ter dúvidas, porque elas vão dizer: não sei bem se Deus existe, porque não sei se ele me escuta, não sei se ele me ouve. E se você pergunta para essas pessoas: mas então por que você vem à missa? Por que você vem no culto? Elas vão dizer: porque é um ambiente onde as pessoas praticam o bem, mas isso não significa que Deus existe. Então, essas pessoas que vão às missas, que vão nos cultos e que também têm dúvidas a respeito de Deus, da sua existência e de que ele realmente responde, também podem ser incluídas nesse versículo 1. Eles são nécios. Por que que uma pessoa que tem dúvida a respeito da existência de Deus é uma pessoa tola, é uma pessoa nécia, é uma pessoa sem juízo? Porque se ela participa de reuniões em igrejas e ela não tem experiência com Deus, a ponto de ter a experiência de Deus falar com ela, então significa que ela não entregou o seu coração totalmente a Deus. Porque todas as pessoas que se achegam até Deus com humildade e que pedem a Ele que Ele fale com ele,
vai ter a resposta de Deus, porque Deus é amor e ele faz questão de responder a todos aqueles que buscam a ele. Então, uma perspectiva diferente desse versículo primeiro, disseram os nécios no seu coração, não a Deus, também inclui aquelas pessoas que apenas participam de cultos, de missas, por tradição e não porque realmente conhecem a Deus. Existe um convite neste versículo primeiro para que você seja sábio. Ser sábio é encontrar relacionamento com Deus e ser apto, estar pronto, capaz de ouvir a sua voz para receber as respostas de Deus. Deus quer que você tenha a sabedoria dele e Deus quer falar com você e revelar a você a sabedoria dele para que você encontre caminhos melhores, caminhos retos, caminhos de prosperidade espiritual no relacionamento com ele e também na sua vida na terra, enquanto você vive uma vida que Jesus prometeu ser uma vida abundante. Então, aqui neste primeiro versículo, é importante destacar que os tolos, os nécios, dizem no seu coração, não há Deus. E muitas pessoas até participam de missas e cultos, mas dizem no seu coração, Deus nunca me respondeu. Será que ele realmente existe? Ou será que isso é apenas uma tradição que os meus pais seguem? Fica o convite para que você realmente encontre a Deus e que você possa dizer, eu tenho certeza que Deus existe. E que dentro do seu coração você possa dizer, hoje Deus falou comigo para que eu fizesse isso e aquilo e eu sei que isso é para o meu bem. Agora, continuando no versículo 1, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que ele não existe, que ele não responde, que ele não dá a mínima importância para aquilo que acontece na terra, acabam se corrompendo. Se entregam para a mentira, para a prostituição, para o adultério, para a promiscuidade, para o descumprimento de contratos, para a soberba e a humilhação do próximo, para a calúnia do próximo, a difamação do próximo, a injúria contra o próximo, a desonra contra o próximo, a violência, o homicídio, a agressão. Tudo isso são obras que são abomináveis, que desrespeitam o próximo e que honram a pessoa egoísta e que pensa que pode fazer tudo o que quer, tudo o que bem entende, porque afinal de contas, para ela não há Deus. E se não há Deus, não há nenhuma prestação de contas em relação ao que se faz aqui na Terra. Afinal de contas, se não existe Deus, eu posso fazer tudo o que eu quiser em relação à minha vida, posso fazer tudo o que eu quiser em relação ao próximo e, desde que eu tenha força, dinheiro e poder, eu posso prevalecer contra qualquer pessoa. Mas Davi aqui fala que essas pessoas que dizem que não há Deus, elas são tolas. Então elas se corrompem e elas se fazem abomináveis em suas obras e não há ninguém que faça o bem. Quando Davi fala não há ninguém que faça o bem, ele está dizendo, percebi, avaliando, observando todas as pessoas, que todas as pessoas em alguma medida praticam obras más. Todas as pessoas, mesmo elas que parecem ser as mais justas, em algum momento guardam alguma mágoa e não perdoam alguém. Em algum momento falam mal a respeito de alguém. Em algum momento acabam desejando a morte de alguém que lhes fez o mal. Em algum momento acabam comentando algo que
é uma calúnia, uma injúria ou uma difamação em relação a alguém. Em algum momento, desonram ou descumprem algum contrato. Então, olhando para a terra, para todas as pessoas, vejo Davi aqui escrevendo no versículo 1 que não há ninguém que faça o bem. Em outras palavras, todos pecam, todos falham, todos tropeçam, todos caem de alguma maneira. No versículo 2 ele diz: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então, Davi está dizendo: o cenário do mundo é de corrupção universal, é de corrupção generalizada. É uma visão de que todos pecam, é uma visão de que todos com quem eu já convivi pecaram, todos acabam errando. E o Senhor, ele existe. Quando Davi fala no versículo 1 que são os nécios que dizem no coração que não há Deus, ele está dizendo: eles são nécios, eles são tolos, porque eles acham, porque eles dizem que Deus não existe, mas Deus existe. E agora Davi fala no versículo 2 que o Senhor, que Deus, ele olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olhou para a terra para ver se alguém entende que Deus existe e que Deus quer um relacionamento com todas as pessoas e que Deus, ele julga tudo o que acontece na terra e as obras que os homens fazem. Ele olhou, mas ele para ver se encontraria alguém que tivesse entendimento. Ele completa no versículo 3 essa ideia de que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, no versículo 3, ele reforça o que ele falou no final do versículo 1. Não há ninguém que faça o bem. No versículo 2, ele fala: quando Deus olhou para a terra, ele não encontrou ninguém. Todos se desviaram. Todos juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Paulo, falando a respeito da corrupção universal e geral da humanidade, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo fala, quando escreveu a sua carta para os romanos, que não existe saída para a humanidade. Todos se corrompem, todos se corromperam, todos em alguma medida desejam o mal do próximo, em algum momento mentem, em alguma situação ou circunstância da vida, não gostam de uma ou outra pessoa em razão da sua aparência, em razão da sua riqueza ou da sua pobreza, em razão da sua raça, em razão de vários motivos. As pessoas, elas discriminam, elas não conseguem ver o outro como imagem e semelhança de Deus. Não conseguem ver o outro como ser humano, como pessoa que merece respeito, amor, consideração, mas muitas vezes por nem sem nunca ter conversado com a pessoa, apenas olham e já fazem os seus julgamentos de discriminação por aparência, por riqueza, por pobreza, pelo carro que têm, pela casa onde moram, e existe um conflito entre as pessoas em razão da sua classe, em razão da sua raça, em razão da sua altura, em razão da sua aparência. A todos se fazem imundos. Todos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele fala: todos pecaram. E se todos pecaram, se todos erram, então eles estão destituídos da glória de Deus. Não podem receber a glória de Deus. Mas
No versículo 4, Davi diz assim, agora ele começa a segunda parte. Será que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade? Quem é o obreiro? O obreiro é aquele que realiza uma obra, é aquele que está trabalhando em uma obra. Então, Davi pergunta, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade? Aqueles que ficam fazendo obras da iniquidade, que praticam o pecado. Será que eles nunca vão ter conhecimento a respeito da existência de Deus? Será que eles nunca vão entender que Deus realmente existe? Será que eles nunca vão prestar atenção de que quando uma pessoa pratica vários atos de maldade, ela acaba recebendo o mal de volta como a sua colheita? Eles não percebem, eles não prestam atenção no que acontece para entender que isso acontece porque existe um Deus que realiza um julgamento todos os dias? Então ele faz essa pergunta: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade? Será que eles nunca vão olhar para a natureza e ver que a sucessão dos dias e das noites, o céu, o sol, a lua, as estrelas, as estações do ano, as épocas de chuva, as épocas de verão, as épocas de semeadura, as épocas de colheita, que tudo tem um ciclo e que toda essa organização traz uma revelação pela observação da natureza de que existe Deus? Será que eles nunca param para pensar nisso? Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Ele está questionando essas pessoas que fazem o mal, que pisam no pobre, que discriminam o humilde, que fazem o mal contra aquele que anda procurando fazer o bem, procurando fazer a coisa correta, procurando ser alguém que ama o próximo, batalhando para conseguir ser justo. Quando o mal vai e passa por cima desse que está lutando para ser correto, será quando ele está fazendo isso, ele está como que comendo o povo de Deus. Porque o povo de Deus, Deus considera, todos pecaram, tudo bem, a corrupção é geral. Mas Deus faz uma separação entre aqueles que são nécios e dizem não a Deus e não dão a mínima importância daquilo que fazem e inclusive fazem questão de serem obreiros do pecado, obreiros da iniquidade, de passarem por cima do próximo, de fazerem o mal. Mas existem aqueles que, embora também tenham uma vontade de errar, alguma vez tenham mentido, alguma vez tenham desejado a morte de alguém, mas são pessoas que dizem: eu passei por uma situação ruim, até queria que aquela pessoa morresse, mas eu me arrependo, porque eu não quero. A pessoa me fez muito mal, mas eu quero perdoar. Essa pessoa, ela tem uma postura diferente. Ela tem uma postura de quem acredita em Deus. Muito embora ela tenha errado desejando a morte do seu inimigo, ela pede perdão a Deus. Então ela recebe a justificação pelo seu pecado. Então essa pessoa faz parte do povo de Deus. O povo de Deus recebe o convite do corrupto para que pratique o adultério, para que se vicie em alguma droga, para que minta e engane pessoas em um contrato. Ele muitas vezes é tentado, mas ele resiste e ele fala: existe Deus, existe justiça, então eu não vou me aliar com aqueles que fazem o mal. Então, muitas vezes, aqueles que são os obreiros do mal passam por cima dos que buscam a justiça. E quando eles passam por cima dos que buscam a justiça, Davi faz essa pergunta: será que eles não percebem que quando eles passam por cima do meu povo, quando passam por cima do povo de Deus, fazendo como se estivessem comendo pão, ou seja, triturando, espezinhando, passando por cima daqueles que estão pobres, que estão humildes, que estão querendo fazer a coisa correta, será que eles não têm conhecimento de que Deus existe? Aí Davi diz: eles não invocam ao Senhor. Em outras palavras, eles
realmente nunca clamam a Deus. Eles nunca oram a Deus. Eles nunca declaram o nome de Deus. Eles nunca se preocupam se Deus vai puni-los, se vai haver um julgamento quando eles morrerem. Eles simplesmente não invocam ao Senhor. Agora, nesse ambiente em que eles vivem, em que eles não invocam ao Senhor, em que eles fazem as coisas como eles bem querem e como eles bem entendem, acontece o que está escrito no versículo 5. Ali, ou seja, nesse lugar em que eles vivem, nessa forma como eles vivem, se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Davi está dizendo, eles vão fazendo as coisas más, mas eles sofrem o pavor. Eles não dormem tranquilos, eles não dormem sossegados, eles vivem inquietos, procurando sempre uma nova vítima para fazerem o mal. Eles vivem sem paz, eles vivem muitas vezes com muitas riquezas adquiridas pelo crime, mas eles vivem com medo. Outro dia, ouvi um homem dizendo que tinha lanchas, mansões, helicópteros, tudo como fruto do seu crime. E ele contando, após a conversão, hoje ele tem apenas uma casa, apenas uma moto, para poder se deslocar, porque tudo aquilo que ele conseguiu com o crime foi tomado pela justiça e ele cumpriu a sua pena e se converteu. E ele diz que hoje ele tem uma casa e uma moto, mas ele tem paz de espírito, ele dorme com tranquilidade e no tempo em que ele tinha as lanchas, os helicópteros e as mansões, ele não conseguia dormir nenhuma noite porque todos os dias ele ficava preocupado, em pavor, pensando, em algum momento eu posso ser preso, em algum momento a polícia pode entrar aqui na minha casa, em algum momento eu posso estar na minha lancha, em algum lugar e ser identificado. Então muitas vezes ele nem desfrutava daquilo que ele tinha. Ficava guardado e ele estava em grande pavor. Porque Deus está na geração dos justos. As pessoas que praticam o mal, elas fazem o mal e elas recebem, ao longo da vida, as consequências dos seus atos malignos. Você pode não ver ele sem dormir pela madrugada, porque durante o dia, quando ele aparece para as pessoas, ele aparece com o sorriso, dizendo que tudo vai bem. Mas o Senhor certamente está na geração dos justos. Ele está guardando, protegendo, livrando o seu povo, livrando os seus filhos. Quando você faz parte da geração dos justos, daqueles que buscam a Deus, você recebe a proteção de Deus. Você recebe o livramento de Deus. Você recebe uma proteção em que Deus afasta essas pessoas que praticam o mal da sua vida. Quando você está ajustado com Deus, Deus te dá a proteção. Então, ande com Deus, porque Deus estará com você. No versículo 6, Davi continua falando a respeito dos obreiros do mal. Ele fala, vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então Davi está dizendo como que esses nécios eles agem. Eles ridicularizam o conselho dos pobres. Aqui, quando ele fala o conselho dos pobres, ele está dizendo o seguinte, os nécios dizem não a Deus, e eles dizem isso com arrogância e com soberba. E quando os pobres aqui, ele está se referindo aos que muitas vezes são fracos e confiam em Deus. Então esses que são os arrogantes, eles ridicularizam o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Eles dizem assim, ha, 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 você confia em Deus? Deus é o teu refúgio? Você é um ridículo, você é um pobre, você é um coitado, você
é uma pessoa que está depositando esperança no vento. Você nem sabe se Deus existe. Deus nem existe. Ele nem te escuta. Ele nem te ouve. Esse conselho que você recebeu do padre, do pastor, é um conselho de alguém que é um pobre. O pobre é você, que não sabe que Deus não existe, que Deus não está nem aí para você e que Deus não se importa. Então aqui Davi está dizendo como que eles são. Ele está falando, vocês que fazem o mal, que são os obreiros do mal, da iniquidade, vocês envergonham o conselho dos pobres. Por quê? Porque o Senhor é o seu refúgio, é o refúgio deles. Vocês dizem que Deus não existe. Então, ele fala sobre essa situação neste salmo da corrupção geral da humanidade. Na corrupção geral, todos pecaram, mas existe uma diferença. Existem alguns que pecam, mas querem ser povo de Deus. Mas existe uma categoria de pessoas que são aqueles que fazem questão de pecar e que não estão nem aí para Deus, e que são os nécios. Esses são os que são os destruidores das pessoas na terra. São os que praticam o mal e fazem questão de praticar o mal, mas, como diz o versículo 5, eles vivem em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vale a pena você fazer parte dos pobres, aqui do versículo 6? Daqueles que são considerados como pobres? Vale a pena sim. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus começa a falar a respeito das bem-aventuranças. E no versículo 2 ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados os que reconhecem que precisam de Deus, que são pobres na sua própria natureza. Nós somos pobres e carentes de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus é a riqueza que Deus entregou para nós. Quando Jesus veio e morreu, ele disse: eu vou, mas quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. E o Espírito Santo será o consolador de vocês, quando vocês passarem por opressões. E o Espírito Santo será o guia de vocês, trazendo iluminação para tomarem decisões acertadas na vida de vocês. E o Espírito Santo vai dar a vocês dons para que vocês compartilhem o reino de Deus, para que mais pessoas se arrependam e alcancem a Deus. Então, nós vemos que quando o versículo 6 aqui fala: vós envergonhais o conselho dos pobres, ele está falando que os ímpios ridicularizam os pobres, mas Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é você, se você é ridicularizado e as pessoas dizem que você é um pobre por acreditar em Deus e que você não tem criatividade e imaginação, que você é uma pessoa, até muitas vezes dizem que você é um burro, uma pessoa burra, porque só um burro pode acreditar em Deus. Mas eles é que são verdadeiramente os pobres, porque eles não conseguem acessar o reino de Deus. Jesus disse: bem-aventurado é você, que é pobre de espírito e que reconhece que realmente precisa de Deus, porque é de você, que é para você que vem o reino de Deus. E ele termina aqui o Salmo no versículo 7 dizendo assim: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Primeiro, nesse versículo 7, Sião é uma colina que fica na cidade de Jerusalém. Então, sempre que você lê a Bíblia, os Salmos falam muito Sião, ele está se referindo à cidade de Jerusalém. Então, Davi aqui está dizendo: ó,
se de Jerusalém já tivesse vindo a redenção de Israel. Redenção significa você receber o livramento. Você está preso, mas você recebe a redenção, você recebe a libertação. Então ele está dizendo assim, ó, se de Jerusalém já tivesse vindo a libertação de Israel. Ele está se referindo ao seu povo de Israel como um povo que está preso, como um povo que está acorrentado, como um povo que está amarrado. E essa amarração, essa prisão, essas correntes, ele está se referindo justamente a essa corrupção geral que corresponde ao pecado. Todos pecaram, todo o povo está mergulhado no pecado. Todo o povo está mergulhado na corrupção. A corrupção significa que não consegue andar com Deus. E ele fala assim, ó, se de Jerusalém já tivesse vindo a redenção de Israel, já tivesse vindo a libertação do povo. Esse versículo 7, nós podemos interpretar como uma profecia. Davi está clamando e dizendo, tomara que Deus entregue a salvação, a libertação para Israel. A libertação veio quando Jesus chegou na terra. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento existem profecias e muitos salmos são profecias, são orações dizendo que, pedindo a Deus, pela revelação do Espírito Santo, que Deus já traga a salvação. Então aqui Davi, ele está lançando uma palavra, uma profecia. Nós estamos aqui na corrupção geral, na corrupção universal, e ainda não veio a salvação, a redenção, a libertação de Israel. Nós estamos condenados nessa corrupção geral. Nós estamos presos no pecado. Nós estamos ainda na dependência de que venha a redenção, de que venha a libertação, de que venha a salvação. Então, quando ele fala, ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, é uma expressão de quem anela, deseja, que seria tão bom se a salvação, a libertação já tivesse vindo. Nós já poderíamos ser livres dessa corrupção, dessa condição pecaminosa. Mas ainda não tinha vindo. Então ele fica desejando, anelando. Ele termina o salmo, ele começa o salmo dizendo o que ele vê à sua volta. Pessoas nécias que desrespeitam a Deus, passando por cima de pessoas que são os pobres, que estão buscando seguir a Deus. E ele fala que não tem saída. É assim que é o mundo em que ele está observando. E ele fala, se de Sião já tivesse vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó. Jacó é o nome é o pai da nação de Israel. Ele se chamava Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel. Israel significa o homem que lutou contra Deus e venceu. Que Jacó lutou com um anjo durante toda uma noite, até de madrugada, e disse, eu não vou parar de lutar enquanto você não me abençoar. O anjo pegou a espada, deslocou a coxa de Jacó, Jacó significa trapaceiro, e disse, você não vai mais se chamar trapaceiro, agora o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Então Jacó, ele é o nome do pai da nação de Israel. Ele está dizendo aqui, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, veja que ele está falando de cativos, pessoas que estão em cativeiro, pessoas que estão presas, pessoas que estão oprimidas, que estão sendo perseguidas. Quem são essas pessoas? São os pobres, os que estão sendo oprimidos. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, ou seja, quando o Senhor reunir o seu povo,
se regozijará. Regozijar significa gozar de novo. Regozijar significa Jacó vai se alegrar novamente e se alegrará Israel. Quando ele fala se regozijará Jacó e se alegrará Israel, ele está dizendo que tanto o povo antigo, que Jacó era o nome antigo de Israel, como o povo que vive agora ficará alegre, ficará satisfeito quando vier a salvação. Esse texto, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel, pode levar algumas pessoas a pensarem que não foi Davi que escreveu estes salmos, porque quem estuda a Bíblia sabe que o povo de Israel passou por um cativeiro babilônico. Eles ficaram durante 70 anos como escravos na Babilônia. O profeta Jeremias entregou o recado de que eles seriam levados como escravos pelo rei Nabucodonosor. Quando você lê o livro de Daniel, você vê Daniel e os seus amigos na Babilônia como escravos. Daniel e os seus amigos foram levados na primeira leva dos cativos. Houve 3 levas. Uma leva que aconteceu com Daniel, depois houve uma segunda leva em que o profeta Ezequiel e outros foram carregados para a Babilônia, e houve a última invasão, quando Nabucodonosor foi até Jerusalém e entrou na cidade, queimou ela a fogo, matou muitos à espada e deixou a cidade completamente desolada, e depois eles ficaram 70 anos como escravos. Então, algumas pessoas, quando leem esse versículo 7, dizem: se o texto está falando que a pessoa está aguardando o retorno dos cativos, então o autor do Salmo 14 não teria sido Davi. Não seria possível que Davi tivesse escrito esse texto, porque o tempo do cativeiro é um tempo bem depois do reinado de Davi. Porém, se sustenta no texto massorético, que é o texto dos Hebreus, que esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E no tempo em que o rei Davi foi rei, houve algumas opressões dos filisteus e dos amonitas, e algumas partes do povo foram levados no meio dessas batalhas, e alguns dos hebreus ficaram cativos nesses lugares. Então, a explicação que se tem para esse versículo 7 é que esses cativos seriam essas pessoas. Agora, uma interpretação profética do versículo 7 é que Davi está profetizando. A corrupção está no mundo todo. Nós precisamos da redenção, do livramento, da salvação. E essa salvação será quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Quando Deus fizer enviar Jesus, e todos os que estão presos no pecado, que estão presos nessa corrupção geral, vão poder aceitar a Jesus e vão poder ter o Espírito Santo, então vão poder ser redimidos da sua corrupção geral e do seu pecado, e poderão receber pela graça. O que é graça? É um favor que não é merecido, mas que é dado gratuitamente por Deus. Então a salvação, ela é gratuita, ela é dada por Deus para todos os que recebem a Jesus. Então essa é uma interpretação do versículo 7. Davi aqui estaria lançando uma palavra, uma profecia, dizendo: nós estamos mergulhados nessa corrupção, mas quem dera o Senhor a redenção já tivesse vindo de Jerusalém por meio de Jesus. Então aqui ele estaria anunciando o futuro da vinda de Jesus, que quando morreu, justificou todos os pecados e entregou a graça, que é um favor. Toda pessoa que recebe a Jesus, recebe de graça
não por seus méritos, mas em razão do sacrifício de Jesus, a salvação. Então, a salvação, ela vem de Deus. Deus, veja que ele termina: quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ou seja, nós vamos voltar a ter alegria, né? Nós vamos regozijar, vamos ter alegria dobrada, vamos voltar a ter alegria quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, quando o Senhor fizer com que os pobres, os que são oprimidos pelos injustos, estiverem todos reunidos como povo de Deus. Então aqui, esse versículo 7 pode ser interpretado de duas formas. No contexto histórico, Davi fala sobre a realidade que ele vê, a corrupção geral, e ele deseja que Deus reúna o povo que foi levado pelos filisteus, pelos amonitas, que todos possam estar novamente em Jerusalém e que Deus trouxesse uma condição política para Israel, que Israel conseguisse vencer todos os seus inimigos e pudesse assegurar a paz para o povo de Israel. E tem uma conotação profética, que a corrupção é geral. E Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, se inspirou neste salmo, quando ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entramos aqui no texto de Romanos, capítulo 3, e vamos até o versículo 23. E nós vemos aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o versículo 24 completa a profecia do rei Davi: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça que vem de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Deus existe e eu peço perdão pelos pecados que moram em mim. Eu não quero viver no pecado, portanto me perdoa e me justifica, e eu quero a sua graça de ser seu filho, que eu recebo de graça, mesmo não merecendo. Faça essa oração, você pode dizer com as suas próprias palavras, mas reconheça e diga, declare, que eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu recebo Jesus como aquele que me salva. Salvador significa que me justifica dos meus erros e que me leva diretamente para Deus. E peça no final da oração: me dá o teu Espírito Santo. Porque quando você pede que o Espírito Santo more em você, o Espírito Santo é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus na vida de todo aquele que confia em Deus. Essa é a meditação do Salmo 14 e nós estamos compartilhando o texto de Provérbios nesse mês para que você possa conhecer o texto de Provérbios. Se você está acompanhando essa série de salmos desde o Salmo 1, você tem visto que no final do vídeo eu coloco o provérbio correspondente. Provérbios tem 31 capítulos, então até o Salmo 31 nós vamos compartilhar um provérbio para que você possa meditar. Então eu vou deixar aqui no final Provérbios 14. Nós meditamos nos Salmos 14 e eu vou deixar Provérbios 14. E do lado um botão para que você que tem interesse em ter esses conteúdos, ser notificado, que você se inscreva nesse canal. Nós vamos até o dia 31 deste mês, gravando os salmos do 1 até o 31 e todos os dias postando no final o provérbio equivalente ao dia, para que você possa estudar provérbios até o capítulo 31, para que você possa aumentar e crescer no conhecimento e na graça de Deus.